Na pequena propriedade rural cercada por montanhas imponentes, um pedaço de paraíso se transformou em desolação. A seca inclemente castigava os campos antes verdejantes, onde agora só restavam tons de marrom e cinza. O riacho, outrora abundante, definhava junto com as esperanças do caseiro. Joaquim, homem rústico de 50 anos, carregava em seu rosto marcas profundas de trabalho e esperança. Suas mãos calejadas revelavam décadas de dedicação à terra, testemunhando silenciosamente cada desafio enfrentado. Sua alma generosa transbordava, amor pelos animais e pelo solo, mesmo quando a seca ameaçava destruir tudo que construíra com tanto sacrifício. Sua fé, antes inabalável, começava a demonstrar primeiros sinais de fragilidade. O dia nascia lentamente sobre a pequena fazenda, e Joaquim iniciava sua rotina ainda com a escuridão envolvendo os campos. Seus movimentos eram precisos e compassados, uma dança antiga de sobrevivência que conhecia desde menino. Cada animal parecia compreender sua presença silenciosa, reconhecendo nele não apenas um cuidador, mas um companheiro de jornada. O gado, magro e cansado pela prolongada estiagem, aguardava pacientemente o alimento escasso. Joaquim distribuía o pouco que tinha com um carinho quase paternal, sussurrando palavras de encorajamento que ecoavam mais como preces do que simples consolações. Suas mãos, marcadas por anos de trabalho árduo, acariciavam cada animal como se estivesse abençoando uma parte de si mesmo. Na pequena horta, lutava contra a terra rachada, tentando fazer germinar algumas sementes. Cada plantação representava mais do que alimento, era esperança materializada. Seu amigo Pedro, morador antigo da região, observava sua persistência com admiração e preocupação. Ambos sabiam que a seca não perdoava nem os mais resilientes. "A terra está difícil, Joaquim", dizia Pedro, apoiando-se na cerca velha. "Muitos já desistiram, venderam suas terras e partiram." Joaquim apenas sorria, um sorriso triste que guardava todo o peso de sua resistência. Não falava muito, mas seus olhos revelavam uma determinação que nenhuma seca conseguiria apagar. As horas passavam e Joaquim continuava sua rotina quase sagrada. Reparava cercas, organizava ferramentas, alimentava os animais. Cada movimento era um ato de fé, uma declaração silenciosa de que não se entregaria facilmente. A comunidade o observava como um símbolo de esperança, um homem que parecia conversar secretamente com a terra, esperando que ela respondesse. À noite, sentado no pequeno alpendre de madeira, Joaquim contemplava o horizonte. Os sons noturnos preenchiam o silêncio. Grilos, o ocasional mugido distante de um bezerro, o vento sussurrando entre folhas secas. Sua mente viajava por memórias de colheitas abundantes, tempos em que a terra era generosa e a vida parecia mais simples. Sua esposa Maria trazia uma xícara de café quente, sentando-se ao seu lado sem precisar de palavras. Juntos, compartilhavam o peso daqueles dias difíceis, unidos por um amor que transcendia as adversidades materiais. Seus olhares se encontravam, e naquele instante, a esperança parecia ser o único alimento que os sustentava. A noite os envolveria completamente, guardando em seu manto escuro os sonhos, as angústias e a inabalável esperança de Joaquim, um homem que continuava acreditando que a terra, um dia, haveria de florescer novamente. As notícias da seca e do colapso da colheita se espalhavam pela pequena vila como um vento árido, carregando consigo o peso do desespero. Na comunidade, antes unida e esperançosa, os rumores sobre a impossibilidade de sobrevivência começaram a corroer as últimas reservas de otimismo. Joaquim sentia esse ambiente de desolação como se fosse uma segunda pele, pesada e opressiva. Os vizinhos, antes solidários, agora competiam silenciosamente por cada gota d'água, cada migalha de esperança. As conversas nos encontros comunitários se transformaram em lamentos sussurrados, histórias de fazendas abandonadas e famílias obrigadas a migrar em busca de sobrevivência. A pressão financeira era como um predador invisível, rondando cada família e ameaçando devorar seus sonhos e patrimônios. Para Joaquim, a situação se tornava ainda mais dramática. Sua pequena propriedade, herança de gerações, estava à beira do colapso total. Os bancos já sinalizavam a possibilidade de execução hipotecária, caso não conseguisse quitar suas dívidas.
Cada documento oficial que chegava parecia um golpe adicional em sua já fragilizada esperança. Os animais, antes sua fonte de orgulho e sustento, agora representavam um peso adicional. Cada cabeça de gado significava mais despesa, mais sofrimento. Alimentá-los estava se tornando um desafio quase impossível, com a pastagem definhando e a ração custando praticamente o dobro do valor habitual. Maria, sua esposa, tentava manter o ânimo, mas Joaquim percebia o medo em seus olhos. Conversas sobre vender parte das terras, reduzir o rebanho ou até mesmo abandonar o sonho de uma vida inteira tornavam-se cada vez mais frequentes. A pressão não era apenas financeira, mas emocional. Cada decisão poderia significar o fim de um legado familiar. A comunidade, antes modelo de união, começava a se dividir. Alguns vizinhos já haviam vendido suas terras para grandes fazendeiros, que chegavam com máquinas modernas e promessas de desenvolvimento. Outros resistiam bravamente como Joaquim, mas o cerco parecia se fechar a cada dia. Pedro, seu amigo e conselheiro, não escondia a preocupação. "A situação está difícil, Joaquim", dizia com a voz carregada de tristeza. "Muitos já partiram, e o inverno está chegando sem perspectivas de chuva." Suas palavras não eram de desistência, mas de reconhecimento da dura realidade que se apresentava. A possibilidade de perder tudo: a terra, os animais, o patrimônio, construído por gerações, pairava sobre Joaquim como uma sombra ameaçadora. Cada amanhecer se transformava em uma batalha silenciosa contra o destino. Cada entardecer carregava o peso de decisões impossíveis. O conflito era mais do que financeiro. Era uma luta contra a própria identidade, contra o sonho de uma vida inteira dedicada àquela terra. Joaquim sentia que estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua existência, e nem ele sabia como seria capaz de superá-lo. Numa noite de desesperança, quando o mundo parecia conspirar contra seus sonhos, Joaquim encontrou o viajante misterioso à margem da estrada poeirenta. A lua derramava uma luz prateada sobre a paisagem árida, criando uma atmosfera quase etérea que anunciava algo extraordinário. O homem vestia roupas simples, mas seu olhar irradiava uma sabedoria antiga e profunda que imediatamente capturou a atenção de Joaquim. Seus olhos, de um azul intenso e penetrante, pareciam conter segredos de mundos desconhecidos, revelando uma presença que ia muito além da aparência física. "Sei de sua luta", disse o viajante com uma voz suave e firme, que ecoava como um sussurro carregado de significados ocultos. "A terra está seca, seus sonhos desmoronando, sua família à beira da ruína." Cada palavra parecia pesar como uma sentença, mas também trazia um estranho consolo. Joaquim sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo naquele encontro transcendia o acaso. O viajante parecia conhecer cada detalhe de sua vida, cada lágrima não derramada, cada esperança sufocada pela seca implacável. Sua presença era ao mesmo tempo perturbadora e reconfortante. "Tenho uma proposta", continuou o desconhecido. "Uma oportunidade de reverter tudo que parece perdido." Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, como se guardassem a promessa de transformação. Joaquim sentia-se hipnotizado, dividido entre a desconfiança natural e um impulso inexplicável de escutar. O viajante apresentou uma possibilidade que parecia desafiar todas as leis naturais. A promessa de recuperação total de sua fazenda, de suas plantações, de seu modo de vida, em troca de um sacrifício que só poderia ser compreendido através de uma jornada interior profunda. "Não se trata apenas de riqueza material", explicou, "mas de restaurar o que verdadeiramente importa." Suas palavras deslizavam como água cristalina, carregando uma sabedoria que ultrapassava o entendimento imediato de Joaquim. O caseiro sentia-se confrontado não apenas com uma oferta, mas com um chamado para algo maior. A proposta pairava no ar como uma tentação divina. Recuperar tudo que havia perdido, devolver a vida àquela terra árida, resgatar o sonho que parecia condenado. Mas a que custo? Que sacrifício seria necessário? Joaquim percebia que aquela decisão mudaria para sempre o curso de sua existência. No silêncio daquela noite, com o viajante o observando atentamente, Joaquim compreendeu que estava diante de um momento que definiria não apenas seu destino individual, mas possivelmente o futuro de toda a sua comunidade.
A escolha que faria ali transformaria para sempre sua compreensão sobre perdas, esperança e milagres. Numa noite de silêncio profundo, quando a esperança parecia se esvair como poeira ao vento, Joaquim encontrou o viajante misterioso à margem da estrada. Seus olhos, penetrantes e luminosos, transmitiam uma paz inexplicável que contrastava com a desolação ao redor. Sem palavras iniciais, o estranho o observava como quem conhece os segredos mais íntimos da alma humana. Sei de suas dificuldades, disse o viajante com uma voz suave, quase etérea. A terra está seca, seus sonhos definham, e o desespero o cerca. Cada palavra parecia brotar de uma sabedoria ancestral, carregando um convite velado para uma jornada de transformação. Joaquim sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo naquele encontro transcendia a materialidade, como se o destino finalmente o alcançasse após anos de resistência silenciosa. O viajante estendeu a mão, revelando uma pequena semente, símbolo de potencial e renascimento. Posso oferecer-lhe abundância, declarou o estranho, mas o preço será mais do que dinheiro. Exigirá que você abandone certezas, desapegue-se de seguranças construídas e mergulhe em um caminho de transformação radical. A proposta pairava no ar como um desafio divino. Não era simplesmente uma negociação financeira, mas um pacto espiritual que testaria os limites da fé de Joaquim. O viajante contrastava a promessa de riqueza material com a preservação dos laços afetivos, sublinhando os riscos de perder o essencial. Os olhos de Joaquim, antes opacos pelo cansaço, começaram a brilhar com uma chama interior. Sua mente revisitava rapidamente anos de sacrifícios, a luta diária contra a seca, o amor por sua família e sua conexão sagrada com a terra. A semente na mão do viajante parecia pulsar, como se contivesse segredos do universo. Você pode recuperar tudo, sussurrou o viajante, mas terá que estar disposto a perder tudo primeiro. A frase ecoava como um koan, um enigma que desafiava a compreensão linear de ganho e perda, sucesso e fracasso. Joaquim contemplava a possibilidade de um milagre, sentindo o peso de uma escolha que poderia reescrever completamente sua história. A proposta o convidava não apenas a restaurar sua fazenda, mas a reimaginar sua existência, desafiando-o a transcender limitações físicas e emocionais. O silêncio entre ambos era denso de significados. A noite os envolvia, testemunha silenciosa, de um momento que poderia mudar para sempre o destino daquele homem simples, mas de alma extraordinária. A semente brilhava suavemente, como um farol de esperança no meio da escuridão, esperando pacientemente pela decisão que transformaria não apenas a vida de Joaquim, mas possivelmente o destino de toda a sua comunidade. A jornada de Joaquim era agora uma dança delicada entre esperança e desespero. Determinado a não sucumbir às adversidades, ele implementou estratégias criativas para recuperar sua propriedade, transformando cada desafio em oportunidade de crescimento. Seu primeiro movimento foi desenvolver um sistema improvisado de irrigação, usando materiais encontrados na fazenda e conhecimentos tradicionais. Instalou calhas artesanais que direcionavam cada gota de água para pequenas áreas cultiváveis, demonstrando uma engenhosidade nascida da necessidade extrema. As noites passavam em longas sessões de planejamento, onde Joaquim estudava técnicas de agricultura sustentável aprendidas com Pedro. Juntos, mapeavam estratégias para aproveitar ao máximo os recursos limitados, compartilhando conhecimentos e esperança. Na horta, experimentou técnicas de cultivo em pequena escala, selecionando sementes mais resistentes à seca. Cada broto que surgia representava uma vitória contra as condições adversas, um testemunho silencioso de sua resiliência inabalável. Maria o observava trabalhar, admirando sua determinação. Preparava refeições simples, mas repletas de amor, oferecendo-lhe suporte emocional nos momentos mais difíceis. Sua presença era um bálsamo que renovava as forças de Joaquim. Os vizinhos, inicialmente céticos, começaram a observar suas técnicas com curiosidade. Alguns, inspirados por sua persistência, passaram a replicar métodos similares em suas próprias terras, criando uma rede de apoio e colaboração mútua. Joaquim não permitia que o desânimo o consumisse. Cada manhã era uma renovação de esperança, cada tarde uma oportunidade de aprendizado. Suas mãos calejadas trabalhavam incansavelmente,
transformando a terra árida em um símbolo de resistência. As primeiras plantas a brotar foram como milagres silenciosos. Pequenos brotos verdes rompiam a terra rachada, desafiando as condições aparentemente intransponíveis. Cada semente que germinava representava mais do que agricultura. Era uma declaração de fé. Seu diálogo constante com a terra transcendia o aspecto meramente econômico. Para Joaquim, cultivar significava manter viva uma conexão ancestral, um compromisso sagrado com a vida e com as gerações futuras. Os sacrifícios eram enormes. Reduziu gastos supérfluos, vendeu alguns utensílios desnecessários e reinventou sua forma de produzir alimentos. Cada decisão era tomada com sabedoria e parcimônia, demonstrando uma maturidade que ia além das circunstâncias imediatas. A comunidade observava sua transformação. De vítima passiva da seca, Joaquim se tornava um símbolo de esperança, um exemplo vivo de que a persistência e a fé podem superar os maiores obstáculos. Sua jornada não era apenas sobre sobrevivência, mas sobre ressignificação. Cada desafio o convidava a olhar além das dificuldades imediatas, a enxergar possibilidades onde outros só viam limitações. E assim, dia após dia, Joaquim continuava sua batalha silenciosa, tecendo pacientemente o futuro de sua família e de sua comunidade, com a certeza de que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na capacidade de transformar adversidades em oportunidades. No clímax de sua jornada, Joaquim se encontrava no limite entre a desesperança e a possibilidade de um milagre. A noite escura envolvia sua alma, fazendo emergir todas as memórias de lutas e sacrifícios. Seus joelhos tocaram a terra seca, não como gesto de rendição, mas de profunda conexão espiritual. Os pensamentos de Joaquim dançavam entre a tentação da oferta do viajante misterioso e sua inquebrantável dignidade. Cada fibra de seu ser parecia dialogar simultaneamente com o desespero financeiro e a força de sua fé ancestral. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto envelhecido, testemunhando um momento de suprema decisão. A terra ao seu redor parecia respirar junto com ele, expectante. O silêncio da noite era apenas interrompido pelo ocasional som distante de um animal. Joaquim elevou seus olhos para o céu estrelado, buscando uma resposta que transcendia a compreensão humana. Senhor, sussurrou com a voz embargada pela emoção, não vim aqui para negociar minha alma, mas para honrar meu compromisso com a vida. Sua declaração era mais do que palavras. Era um ato de rebeldia contra o destino que parecia querer destruí-lo. No exato momento em que proferia essas palavras, algo extraordinário começou a acontecer. Um vento suave percorreu os campos áridos, trazendo consigo o perfume de esperança. As estrelas pareciam brilhar com mais intensidade, como se celebrassem a escolha de Joaquim. Sua recusa em aceitar a proposta do viajante não representava simplesmente uma negativa a uma oferta material, mas uma afirmação de sua integridade. Ele escolhia a dignidade sobre a riqueza, o amor familiar sobre o ganho individual, a comunidade sobre o interesse pessoal. Os minutos se transformaram em uma eternidade naquele momento de profunda transformação interior. Joaquim sentia que, mesmo sem recursos financeiros, estava infinitamente mais rico em espírito. Sua decisão reverberava além daquele momento, conectando-se com uma sabedoria ancestral de resistência e esperança. Quando finalmente se levantou, seus movimentos eram lentos, mas carregados de uma nova energia. Não era mais o homem derrotado que havia se ajoelhado momentos antes. Era alguém que havia encontrado sua verdadeira força no momento mais frágil de sua existência. A terra ao seu redor parecia sussurrar aprovação. Cada grão de areia, cada pedra, cada pequena semente enterrada parecia aguardar o próximo capítulo daquela história de coragem e renovação. Joaquim havia escolhido o caminho do amor, da integridade e da fé. Seu ato de se ajoelhar não representava derrota, mas um ritual de renascimento. Ali, naquele instante preciso, Joaquim testemunhava o verdadeiro milagre, a capacidade humana de superar, de acreditar, de escolher o caminho do coração mesmo quando tudo parece perdido. Os primeiros sinais de transformação começaram quase imperceptivelmente, como um sussurro delicado da natureza. A terra, antes árida e rachada, começou a demonstrar os primeiros indícios de renovação. Pequenas gotas de chuva, tímidas,
e escassas no início, foram caindo suavemente sobre os campos de Joaquim, como se uma bênção divina estivesse sendo derramada gota a gota. Joaquim observava cada movimento da natureza com um misto de reverência e esperança. Suas mãos calejadas, que antes pareciam lutar contra a secura implacável, agora acariciavam a terra úmida com uma delicadeza quase sagrada. Cada semente que plantava carregava consigo não apenas a promessa de alimento, mas a esperança de uma nova jornada. A comunidade, que antes caminhava curvada pelo peso do desespero, começou a se erguer. Vizinhos que antes competiam silenciosamente por recursos agora se reuniam para celebrar a chegada da primeira chuva. Pedro, seu amigo mais próximo, foi um dos primeiros a notar a transformação. "É um milagre", sussurrava, os olhos marejados de emoção. As plantas que Joaquim cultivava com tanto amor e dedicação começaram a brotar vigorosamente. Era como se a terra guardasse um segredo, uma força vital que esperava apenas o momento certo para se manifestar. Cada broto verde que surgia era uma declaração de resistência, um testemunho de que a esperança pode germinar mesmo nos terrenos mais áridos. Maria, sua esposa, observava a transformação com um sorriso que iluminava seu rosto envelhecido pela luta. Seus olhos, antes carregados de preocupação, agora brilhavam com uma luz de renovação. Juntos, Joaquim e Maria celebravam não apenas a recuperação da terra, mas a vitória de sua fé inabalável. A colheita que se anunciava prometia ser abundante. Os campos, antes um mosaico de tons pardos e cinzentos, agora se vestiam de verde esperançoso. O gado, antes magro e abatido, recuperava o vigor, pastando nos campos que renasciam. Cada animal parecia celebrar junto com Joaquim a chegada de tempos melhores. A transformação ia além do visual. Era uma renovação espiritual que contagiava a todos. A comunidade, antes dividida pela escassez, agora se irmanava em uma celebração coletiva. Festas simples eram organizadas, onde cada vizinho compartilhava o pouco que tinha, multiplicando a alegria através da generosidade. Joaquim compreendia que o verdadeiro milagre não estava apenas na recuperação da terra, mas na transformação de corações. Sua jornada de resistência, fé e esperança havia tocado não apenas sua família, mas toda uma comunidade. Cada amanhecer se transformava em uma celebração silenciosa da vida, da persistência e do amor pela terra. A noite descia suavemente sobre a fazenda, pintando o céu com tons de esperança. Joaquim, sentado no alpendre com Maria ao seu lado, contemplava os campos renascidos. Naquele momento, sabia que havia testemunhado algo muito além de um simples milagre natural. Havia experimentado a verdadeira essência da esperança, da fé e da renovação. A história de Joaquim transcende a simples narrativa de sobrevivência, revelando que a verdadeira riqueza reside na fé, na generosidade e na conexão comunitária. Seu sacrifício e resistência demonstram que os milagres não são eventos externos, mas transformações internas que florescem quando aceitamos humildemente nossos limites e confiamos em forças maiores que nossa compreensão individual.